Para você que chegou agora, você está assistindo o programa Visão Trabalhista em Debate. O tema do programa de hoje é muito importante para você, trabalhador e trabalhadora. Redução da jornada de trabalho. A nossa convidada de hoje é a doutora Ana Cláudia Moreira Cardoso. Ela é técnica do DIEESE e também socióloga. Doutora, como discutir o impacto dessas alterações com as empresas e, consequentemente, nas economias delas? Acho que alguns dados que a gente tem trabalhado bastante, né? Primeiro, a gente tem mostrado que o custo do salário no Brasil é um dos menores do mundo, né? Quando a gente compara, por exemplo, no caso do Brasil, está em torno de 6 dólares a hora. Se a gente for pegar outros países, por exemplo, Coreia, 16 a hora, França, 28, Alemanha, 37, Espanha, 20. Então, de fato, o custo do salário no Brasil é muito baixo. Então, não dá para as empresas usarem isso como argumento, né, de que vai reduzir a competitividade, porque não vai. Um outro dado que a gente tem trabalhado bastante é mostrado que o peso dos salários no custo total da produção também é muito baixo. Então, por exemplo, de 100% que o empregador gasta para produzir um produto, apenas 22% está relacionado a salário. Os outros estão relacionados a matéria-prima, estabelecimento, enfim. Então, quando eu reduzo a jornada de trabalho de 44 para 40, eu tenho uma redução de 9%. Então, eu tenho que pegar esses 9% e aplicar nos 22%. Perfeito. Isso daria um aumento de custo de apenas 1,9%. Ou seja, a redução da jornada de trabalho para as empresas teria um aumento de custo de apenas 1,9%. Paralelo a isso, se a gente analisa o aumento da produtividade que o Brasil teve desde a última redução da jornada de trabalho, ou seja, desde 1988, esse número chega a 84%. Ou seja, nós tivemos nesse período 84% de aumento de produtividade que não foi incorporado pelos salários. Com certeza não. Então, nós estamos dizendo que, de um lado, nós temos um ganho de 84% e, de outro, nós vamos ter um aumento de custo de apenas 1,9%. Então, não dá para dizer que tem um aumento, que a redução da jornada de trabalho sem redução de salário vai trazer aumento de custo. Mas, por outro lado, a gente sabe que qualquer garantia, qualquer direito que seja proposto para os trabalhadores, o lado empregador vai dizer que vai aumentar custo, porque o objetivo do capital é o lucro, não é o bem-estar dos trabalhadores. Então, esse é o discurso, mas nós temos muitos dados, muitas informações para contra-argumentar essas questões. Por isso que a senhora está aqui, a convite do programa Visão Trabalhista em Debate, para esclarecer realmente esse tema que está sendo muito discutido, para você, trabalhador, que abra o olho, se informe, se interaja, vai ao sindicato e se informe cada vez mais, que é um tema que, com certeza, vai ser discutido sempre. Doutora, representantes sindicais reivindicaram a aprovação da PEC para garantir constitucionalmente o direito à redução da jornada. Isso prova força, na sua opinião, do sindicato? Sem dúvida. Eu acho que o movimento sindical no mundo, mas o movimento sindical no Brasil é muito forte. E aí foi o que eu falei inicialmente. Propor uma redução da jornada de trabalho é muito difícil, né? Você, de fato, tem que ter, o movimento sindical tem que ter uma organização muito forte, tem que pressionar muito, porque o empresário vai resistir ao máximo. E quem tem os meios de produção é o capital. Perfeito. Então... Doutora, agora, já te cortando, mas o tempo está se esgotando, agora no finalzinho de março, início de abril, vocês vão estar se reunindo para discutir a jornada de trabalho. Eu queria que você comentasse rapidamente esse evento que vai acontecer ainda. Todas as centrais sindicais e o DIEESE vão estar fazendo um dia de discussão sobre jornada de trabalho em todas as unidades da federação. Então, entre o final de março e começo de abril, vai ter uma ação sindical, provavelmente com panfletagem, com entrega de pauta no Congresso e uma discussão com técnicos do DIEESE. Então, entre em contato com a sua central sindical, porque ela vai estar informando
qual dia que nós estaremos em cada um dos estados. Perfeito. Doutora, o foco da campanha, todo mundo sabe, é a redução da jornada de trabalho. Mas é bom lembrar que existem outros elementos, que ele só comentasse, por exemplo, da intensidade e a flexibilidade desse tema. O tempo de trabalho, ele tem 3 dimensões, né? A questão da duração, que é a jornada e a hora extra. A questão da flexibilidade, por exemplo, o banco de horas, o trabalho aos domingos, certo, o trabalho de turnos. E a questão da intensidade. A campanha, o foco é a duração. Então, reduz a jornada e limita a hora extra. Então, sobra a questão da flexibilidade, da intensidade, que tem que ser foco de negociação coletiva nas empresas ou nas categorias profissionais. E que ações as centrais estão preparando para pressionar a aprovação da PEC? Então, uma das coisas é essa jornada nacional que a gente vai fazer. Vai discutir, certo? Isso, então a ideia é isso, fazer a panfletagem. Outra coisa que as centrais continuam fazendo é estar direto em Brasília pressionando os deputados para que eles votem a favor da PEC. E a outra ação é justamente para que regionalmente você também tenha uma pressão. Então aqui em São Paulo a gente tem ido em Câmara de Vereadores, a gente foi na Assembleia Legislativa para pressionar. E a outra ação é tentar divulgar isso para os trabalhadores e para a sociedade. Podemos dizer que podemos estar otimistas com relação a essa aprovação, que depende dos deputados? Pergunta difícil. Pergunta difícil. Esse processo é um processo longo, árduo e não dá para a gente saber o resultado. O tempo já está se esgotando. Eu gostaria que a senhora apresentasse que materiais o DIEESE proporciona para o entendimento desse tema tão importante que é a redução da jornada de trabalho. Então, o DIEESE ele resolveu fazer vários tipos de materiais. Então, ele tem esse gibi, que vai ser entregue nessa jornada e que tem nas centrais sindicais. Perfeito. Então, se o trabalhador quiser ter acesso, entre em contato com a sua central sindical. Ok, bacana. A gente também tem uma cartilha. Legal. Que aí ela é um pouco mais detalhada, um pouco mais longa, discutindo isso. Eu faço questão de mostrar que são materiais de extrema importância do trabalhador. Perfeito. Além disso, no site do DIEESE, tem uma parte lá que é notas técnicas, certo, e aí vão ter várias notas técnicas sobre a discussão, então várias notas técnicas com os argumentos. O pessoal pode ter acesso também ao site? Pode ter acesso. Só pode divulgar o site, então, aproveitando? Por favor, doutora. www.diese.org.br. Perfeito. E além disso, tem o meu livro, que é sobre esse tema também. Ok. Tempos de trabalho, tempos de não trabalho, disputas em torno da jornada do trabalhador, onde eu faço uma comparação entre Brasil e França, já que foi na França onde houve o último movimento forte de redução da jornada de trabalho. Perfeito, doutora. Parabéns por essa luta e boa sorte nessa campanha. Para todos nós. Que é árdua. Infelizmente estamos chegando ao final do nosso programa. Quero agradecer a presença da nossa convidada de hoje, a doutora Ana Cláudia Moreira Cardoso. Ela é socióloga, ela defendeu tese em Sociologia do Trabalho pela USP de São Paulo e Paris 8, fez mestrado em Ciência Política pela USP de São Paulo e técnica do DIEESE. Doutora, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e eu tenho certeza que a senhora vai voltar em breve ao nosso programa. Prazer foi meu e eu estarei sempre à disposição para discutir os temas de interesse do movimento sindical. Perfeito. E obrigado a você, telespectador, que ficou conosco até agora, pelo seu carinho e também pela sua audiência. Agora você já sabe, nós temos encontro marcado aqui no programa Visão Trabalhista em Debate. Através do nosso endereço eletrônico, você opina e participa. Acesse então o nosso e-mail, visãoemdebate@ig.com.br. O programa também está na internet, www.sindimetal.org.br.